Eu estou com a doutora Lorena Petri, ela que é alergista e imunologista, para falar, claro, de alergia. Doutora, como é que funciona, assim, qual o diagnóstico? Como é que você diagnostica uma pessoa que tem alergia? Bom dia, Paloma. Primeira coisa, o paciente que tem alguma suspeita de alergia, ele deve procurar um profissional especializado, né? E relatar os sintomas, porque a principal forma de diagnosticar é através da história do paciente. O que ele vai trazer para mim como os principais sinais e sintomas daquela alergia. E através disso eu vou ter uma suspeita, né? Qual o tipo de alergia esse paciente possa ter. Né? Após essa suspeita, a gente pode pedir alguns exames específicos. Né? Por exemplo, no caso, a gente falou do outro dia a respeito das alergias respiratórias, né? Nós temos os testes que são realizados na pele, né? Que é o prick test, que também é chamado de teste cutâneo de leitura imediata, que é um teste super simples que pode ser realizado no consultório mesmo, em que existe a aplicação dos extratos alergênicos no antebraço do paciente e uma pequena puntura com um objeto como uma agulha. Né? Dói muito? Com certeza vão perguntar. Não dói, né? Eu acho que tem um pouquinho mais de dificuldade para fazer com as crianças, porque eles se assustam, né? Mas é super tranquilo. A sensação é como se tivesse sido um arranhado, né? Bem tranquilo. E aí após o paciente, né, fica com o extrato no braço, após 20 minutos é feita uma leitura. Geralmente, o paciente que é alérgico àquele extrato específico, ele vai formar no local do braço uma pequena pápula, que é uma elevação da pele, né? E o paciente também vai referir pra gente muita coceira, né? Significou que ele vai reagir àquela substância. Isso é um dos testes que a gente pode fazer, né? Até porque você faz com quantas substâncias ali? 24 substâncias. Não dá para ser todas, né? Então você meio que seleciona. Na verdade, de acordo com cada caso. Se o paciente fala para mim só de rinite e asma, eu vou testar só os ácaros, fungos, que a gente chama de os inalantes, né? Entre outros, às vezes pena, pelo de gato, cachorro. Mas aí se o paciente tem uma história de alergia alimentar, a gente vai testar os alimentos também. E nesse mesmo exame a gente também pode testar em relação às alergias à picada de inseto, que é muito comum em criança, né? Aquelas crianças que ficam cheias de marca na perna, né? Onde o inseto vai e ferra e fica aquela marquinha e muita coceira. Então uma das formas da gente fazer o diagnóstico é através desse exame. Tem algum outro tipo? Tem. Esse exame ele vai servir para alergia à picada de inseto, esse prick test, para alergia a alimentos e alergias respiratórias, né? Já para os pacientes que têm suspeita de dermatite de contato, que é outro tipo de alergia. Por exemplo, com certeza você conhece alguém que não pode usar um brinco de bijuteria. Entrou em contato, a orelha fica ferida, né? Fica sangrando, fica coçando muito. Ou então você vai colocar um relógio, uma pulseira, já fica irritado, né? Que é chamada alergia a níquel, que é a principal dermatite de contato, a mais frequente, a mais prevalente, né? Isso daí a gente vai abrir mão de outro teste, que é o teste de contato, também chamado de PAT-teste, né? Ou teste de contato de leitura tardia, já demora um pouquinho mais para a gente saber. Vai ser aplicado adesivos na costa do paciente, né? E o adesivo eles vão ter pequenos filtros que a gente vai colocar as substâncias. São várias substâncias químicas que podem ser testadas. Tanto que a gente fala do teste padrão, né? Que tem o níquel, que tem pacientes que têm alergia ao cimento, por exemplo, né? E a alergia a cosmético, entre outros. Geralmente a gente faz o teste com 40 substâncias, mais ou menos, nesse teste. Não é aleatório, vou chegar lá, vou tomar a vacina da gripe, por exemplo, né? Esse é fácil, mas no caso da alergia, não. Tem que pontuar. A gente chama que a dessensibilização, a imunoterapia, ela é alérgeno específica, né? Você vai fazer exatamente porque está causando. Existem pacientes que fazem para ácaros, tem gente que faz para ácaro e para pelo de animal também, né? Para conseguir melhorar das alergias. Mas, dependendo do caso, dá até para curar, mas tem que fazer todo um tratamento, né? Tem que fazer um tratamento, tem que ter paciência, disponibilidade, né? Porque você não virou alérgico do dia para a noite, né? Então, você precisa fazer essa modulação, precisa se cuidar direitinho para
acabar criando a tolerância imunológica que a gente fala. Mas até lá, se a pessoa tem, por exemplo, uma alergia alimentar, ela tem que evitar esse tipo de alimento, né? A alergia alimentar já é mais complicada, não tem jeito. Principalmente, por exemplo, a alergia a camarão, né? Você falou assim, a alergia alimentar, o que a gente consegue fazer é a questão do leite. Mas, por exemplo, paciente adulto com alergia a camarão, alergia a amendoim. Tem gente que chega assim, doutora, eu posso tomar um antialérgico para eu poder comer o camarão? Eu já escutei isso. Não, tem gente que faz e isso é muito arriscado. Não existe nenhum trabalho que comprove que a prevenção com antialérgico vai evitar o risco de reação grave. Então, a alergia alimentar, principalmente a frutos do mar, você corre o risco de ter uma anafilaxia fazendo isso. O que é isso, doutora? Uma anafilaxia, desculpa. É uma reação grave, né? Uma reação grave, é a mais grave que a gente tem dentro das doenças alérgicas. É uma reação grave que pode acometer pele e outros sistemas do organismo. Às vezes o paciente fica todo empolado, né? E tem uma queda da pressão arterial, ou então começa a chiar o peito. Essa reação, ela tem que ser tratada imediatamente, porque ela pode levar à morte do paciente. Então, não é uma coisa que a gente pode brincar. Verdade. Então, pessoal, a gente volta já já com mais dicas com a doutora Lorena Petri sobre alergia. Até já! Cuidar da vida é algo maior do que um momento de atenção. É um envolvimento completo que exige responsabilidade, preocupação e tratamentos especiais no atendimento. Bem-vindo ao Laboratório Pontes de Albuquerque, referência em qualidade. Nós realizamos desde os exames de rotina aos de alta complexidade, somado à excelência técnica e gestão de qualidade. Utilizamos equipamentos modernos e nos atualizamos por meio de treinamentos qualificados. Nossos colaboradores estão preparados para dar suporte e confiança durante todo o processo de execução, seguindo o mais alto padrão de biossegurança. A missão do Laboratório Pontes de Albuquerque é tornar o diagnóstico clínico rápido, preciso e acessível, investindo em maior comodidade para seus clientes. O Laboratório Pontes de Albuquerque conta com um centro de coleta na zona oeste de Boa Vista, na Avenida Estrela d'Alva, no bairro Raiar do Sol e na Clínica Albuquerque. Laboratório Pontes de Albuquerque, referência em saúde. Olá, quero te convidar para conhecer a Clínica Albuquerque. Cada detalhe foi cuidadosamente pensado para que você se sinta sempre bem quando vier nos visitar. Para os pequenos, temos o Espaço Kids, com brinquedos e literatura para divertir a criançada. Nós acreditamos que ir ao médico pode ser também um momento agradável. Contamos com consultórios e salas de exames confortáveis e equipados com o que há de mais moderno em saúde. Bem-vindo à Clínica Albuquerque. Vamos adorar receber sua visita. A ProServe, há 17 anos em Roraima, atua como importante elo entre a indústria e o setor da saúde, com soluções inovadoras, agilidade e excelência em serviços. Tem como tradição a venda de equipamentos e materiais odontológicos, hospitalares, laboratoriais e ortopédicos, dando todo o suporte técnico especializado necessário. São mais de 2.000 clientes atendidos no mercado público e privado, entre hospitais, clínicas, convênios e instituições de saúde. Um espaço para atender profissionais da saúde e consumidores finais, com materiais hospitalares e as últimas novidades em dermocosméticos. Profissionais capacitados e motivados, uma equipe dedicada e comprometida com os resultados e a satisfação dos clientes. ProServe, Avenida Major Williams, 1027, Centro, Boa Vista, Roraima. Seja bem-vindo ao Oral Office Designer. Oferecemos uma estrutura ampla e consultórios equipados com o que há de mais moderno. O corpo clínico traz para seus pacientes as técnicas mais seguras e eficazes,
propiciando assim as melhores e mais modernas possibilidades de tratamento. Seguir esculpindo sorrisos é a nossa missão. Trabalhamos com odontologia moderna. A Oral Office Designer está com uma equipe preparada e com um ambiente discreto, aconchegante e acolhedor, dando a privacidade que nossos pacientes merecem. Trabalhamos com a odontologia de excelência nos mínimos detalhes. Deixe-nos descobrir o seu sorriso. A Oral Office Designer quer ter esse compromisso com você. A fórmula do bem-estar é viver a vida do seu jeito, é alegria dentro do peito, em harmonia com tudo que há. A fórmula do bem-estar é ver as cores da felicidade, sentir o gosto bom da liberdade, é ter o tom de cada sensação. A fórmula do bem-estar é saúde. A Fórmula, a sua farmácia de manipulação. E olha só, pessoal, minha dica da semana hoje da Fórmula Boa Vista é com cuidados essenciais e básicos. Tônico, hidratante e esfoliante. Você pode encontrar na sua melhor farmácia de manipulação de Boa Vista, a Fórmula Boa Vista. Estamos de volta com a doutora Lorena Petri, ela que é alergista e imunologista. Estamos falando sobre alergias. Doutora, no bloco passado nós estávamos falando sobre alguns exames. Vamos só recapitular, em resumo, quais seriam esses e tem mais algum outro também? Tem, a gente falou um pouquinho sobre o IgE específico no sangue, né, que é o exame de sangue que a gente pode fazer para determinados tipos de alergia, para ver se o paciente é alérgico a determinados alimentos, né, ou ácaro, fungo, né? Nós temos os testes que a gente chama que é o prick test, que é o teste que é feito na pele, que é o teste imediato, que fica pronto no mesmo dia, em 20 minutinhos. Nós temos o teste das dermatites de contato, que é aquele que eu te falei que grudam os adesivos nas costas, né, e fica um determinado tempo. E nós temos também um teste que é chamado de teste de provocação oral, que ele vai ter umas indicações específicas. Por exemplo, a gente falou muito hoje sobre o leite, né? Como que eu vou ter certeza que o paciente realmente é alérgico? Vamos dizer que o paciente fez o exame de sangue, deu negativo, o paciente fez o exame da pele e deu negativo, mas ele tem uma história muito sugestiva de alergia ao leite. Então, o padrão ouro para o diagnóstico de alergia alimentar seria o teste de provocação, por exemplo, que foi um teste que nós não falamos, né? O que é a provocação? Eu vou provocar o paciente a ter a reação. Então, no caso do leite, é dado uma determinada quantidade do leite e observado se o paciente vai reproduzir. Por quê? Porque as alergias, elas são reprodutíveis, né? No caso das alergias alimentares, não existe assim, hoje eu tomei o leite e tive reação, amanhã eu vou tomar e não tenho. Não, os sintomas, eles têm que se reproduzir, tá? Então, assim, é oferecido o leite e ver se o paciente tem reação. Mas assim, tem que ter cuidado, né, doutora? Tem que não é ter. Assim, vou testar e pronto. Não, tem que ter uma orientação. Tem que ter muita orientação e cuidado, né? Até quem está assistindo, não façam isso em casa. Por favor, pessoal. Porque, assim, existem determinados tipos de alergia, como nós já falamos, que são graves, né? Então, em alguns casos de alergia, que são aquelas com manifestações tardias, não há risco para a vida do paciente. Então, em alguns casos, pode ser feita a provocação no consultório ou pode ser feita a provocação em casa. Mas para pacientes que têm o tipo de alergia que a gente chama de imediatas, né, que são as reações mais graves, aquelas que têm manifestações de pele, por exemplo, ou sintomas respiratórios, esse paciente, ao ter o contato com o alérgeno, ele pode desenvolver uma reação grave. Então, tem que ser realizado em um ambiente adequado. O ideal é que seja ou no hospital ou numa clínica que seja capacitada para socorrer o paciente em caso de emergência, tá? Então, não é qualquer pessoa que pode provocar o paciente, não é a mãe, tem que ser com uma orientação certinha. Então, o ideal é primeiro procurar o médico, para ele alinhar. O médico, para ele fazer o teste de forma segura. Certo. E tem algum outro tipo de
de teste ou são esses, né? Basicamente são esses, São né? esses e eles vão ter as orientações específicas. No caso desse teste de provocação, né? Ele serve tanto para as alergias alimentares, né? Que a gente chama que é o padrão ouro, que é o melhor, como, por exemplo, para as alergias de medicamento, que a gente falou muito pouco aqui. Hoje está crescendo bastante a alergia aos anti-inflamatórios, né? A nossa população ela tem uso abusivo de anti-inflamatório, qualquer dorzinha já vai acaba, na farmácia, né? já Pega, vai, já sabe o nome. toma por conta própria, né? Sem orientação. Então, muitas vezes eles acabam tendo reação ao medicamento, né? Tanto anti-inflamatório quanto antibiótico. Né? Então, esse teste ele também vai servir para confirmar esse tipo de reação. No caso dos medicamentos, confirmou que tem. E aí? Confirmou que tem que buscar outro grupo de medicamentos que possa substituir. Não tem jeito. pacientes que ficam bem restritos mesmo. No caso dos anti-inflamatórios, a gente tem que descobrir qual é, né? E a gente tem outros grupos que a gente pode liberar para o paciente. No caso dos antibióticos, a gente acaba restringindo a família inteira, né, e indo para outro grupo de antibiótico. É por isso que muitos médicos vai passar um remédio e já pergunta, né? Você tem alergia? E se você tem, já tem que avisar logo. Com certeza. Se o paciente tiver... É essencial essa pergunta, né, na consulta médica, porque para não correr o risco do médico passar um remédio que possa causar algum mal para o paciente, assim como se o paciente vai internar. Tem gente, chega a ser engraçado, que já teve reações tão graves e são tão apavorados que tem que andar com uma pulseirinha, com um cartãozinho, dizendo que é alérgico, mas tem gente que já até tatuou no braço. Eu acredito. Alérgico à dipirona. Se a gente até acha na internet umas coisas assim, de tão apavorado. Imagina, você chega num pronto-socorro inconsciente, né? Mas não é bom, não? Também, dependendo do caso, não é o ideal, né? Já ter uma identificação. Exatamente. Inconsciente é um risco enorme, né? Se a pessoa não sabe, vai aplicar o medicamento, em vez de ajudar, pode piorar a situação do paciente. Em termos de alergia a medicamento, para quem às vezes não sabe quais são os sintomas, eu acredito que eu tive, porque eu tomei um medicamento para dor e começou a me empolar. Eu fiquei muito empolada, coçando. É mais ou menos isso? Normalmente exatamente. A gente tem as reações, assim como as outras alergias que são as imediatas. Geralmente as imediatas são aquelas que aparecem até 1 hora depois que você tomou o medicamento. E as principais características são as reações de pele mesmo. Muita coceira no corpo, fica cheia de placa, né, que são as chamadas urticárias, né, mas existem também as reações tardias a medicamento, mas geralmente eles vão apresentar alguma lesão de pele. Outra, você falou da coceira, das placas, mas uma muito comum também é a que a gente chama de angioedema, aquele paciente que fica todo inchado. Ou ele pode ter um inchado mais generalizado, ou então aquela boca, né, grande, às vezes na língua, às vezes no olho. E o inchado também é perigoso, porque ele pode inchar a boca, mas ele pode inchar a glote também e parar de respirar. Uma amiga minha foi parar no hospital já 2 vezes por causa disso. É gravíssimo. E até identificar da onde vem, né? Não é uma coisa simples, não é rápido. Não. São muitos precisa exames. Fazer a história toda do paciente até a gente descobrir, né? Eu já peguei paciente que, filho de pais separados. Não, mas comeu o quê? Tomou o quê? E aí a mãe liga para o pai e falou, não, mas eu dei uma AS infantil para ele. Né? Então, a história é muito importante. Né? Você falou do pai, agora eu lembrei de uma curiosidade. Meu pai é alérgico. Qual a possibilidade, o percentual de eu ter uma alergia? Pronto. A alergia, né? Como que o que é alergia? Né? É uma reação anormal do nosso corpo a alguma substância estranha que para as outras pessoas elas não reagiriam, entendeu? Então, por exemplo, você, Paloma, reage a ácaro, né? E para mim é normal. Como que ela aparece? Por que ela aparece? Ela está ligada a fatores genéticos e fatores ambientais. Por exemplo, se um dos genitores é alérgico, a chance da criança ser alérgica é 50%. Nossa. Já se os dois forem alérgicos, a chance da criança chega a 80% até às vezes 90%. Nossa. Mas a questão ambiental, né, vai propiciar que o paciente seja alérgico.
E aí acaba desencadeando a crise que a gente conversou, né? Também tem isso. A pessoa exatamente. pode ser alérgica, mas está controlada. Exatamente, mas se ela fica sendo exposta, né, uma hora ela pode desenvolver. O que acontece muito nessa questão ambiental que a gente estava falando é que o paciente chega assim, nossa, mas eu acho que não é, porque eu sempre comi tal coisa, sempre comi camarão, nunca tive nada, né? Quando eu vou perguntar, o que você comeu no dia? Né? Mas a gente pode desenvolver alergia em qualquer momento da nossa vida, qualquer coisa, né? E o fato de você já ter sido, para eu desencadear, eu tenho que ter sido exposto. Então, se eu já fui exposto, maior o risco de eu desenvolver alergia. Então, não é porque já comeu camarão uma vez na vida e não passou que mal não que vai ter. Ou então, a gente estava falando da dipirona, né? Então, as pessoas, às vezes, quando vão tentar saber o que causou, elas ficam assim, mas eu não fiz nada de diferente. Então, às vezes, não é o diferente que está causando a reação. Às vezes, é aquilo que você sempre usou, um dia pode desencadear uma reação alérgica. Isso é interessante, é importante. Mas, assim, é fundamental, assim, uma dica, não sou da área, mas vê se eu tô certa, doutora, de procurar um profissional qualificado. Sempre. Não é isso? Sempre, Não é assim, eu acho, eu penso, e realmente não se automedicar, procurar orientação para que você tenha um tratamento. Sempre sendo mais seguro, né? E aí evita um sofrimento, um desgaste desnecessário. Com certeza, doutora, eu queria agradecer muito a sua participação. Agradeço. O quadro está aberto para você passar outras dicas de saúde, tá Qualquer certo? coisa eu estou à disposição. Maravilha. Você que tem alguma dúvida, aproveite, coloque aqui nas nossas redes sociais, no programa Perfil. Também vou disponibilizar para vocês as redes sociais da doutora Lorena, tá? Que tiver alguma dúvida específica de alergia, que aí ela pode estar vindo aqui novamente orientando, tirando as suas dúvidas. E a gente fica à disposição, tá certo? Aproveitem para esclarecer as dúvidas e até a próxima.